versículo 1 ao versículo 15, essa manhã. Para lembrar onde a gente está em Romanos, né? Os capítulos 9, 10 e 11 falam principalmente de Israel. O que aconteceu com Israel, né? Como que foi que eles rejeitaram o Messias dessa forma? E chegando no capítulo 11, nós lembramos de belos pés. Né? Semana passada a gente falou no capítulo 10, belos pés, e o que são belos pés biblicamente falando. E nós entendemos que nós podemos ter belos pés, né? Levando o evangelho da paz para onde a gente for. Se a gente é enviado por Deus, se a gente abre a boca e prega a palavra de Deus, outras pessoas vão ouvir e vão poder crer, né? E que a gente tenha cada vez mais pés bonitos, belos, né? E em relação a Israel, nós vimos Israel recebeu belos pés, né? Muita gente que Deus enviou para pregar o evangelho, eles tinham como saber, eles ouviram, não tinha desculpa nenhuma por rejeitar o Messias. Eles até podiam entender, porque Paulo deixou claro, outras nações que não tinham base nenhuma na Bíblia, né, no histórico do judaísmo, eles entenderam e creram também. E Israel continua distante e não aceitando o Messias. Enquanto isso, como Deus está, a posição de Deus, a gente viu no final do capítulo 10 de braços abertos, braços estendidos, esperando o dia todo para que Israel volte para Ele. E nesse capítulo nós vamos falar o que foi que aconteceu com Israel. Foi um tropeço? Vão conseguir se levantar de novo? Foi uma queda? Já era, né? Não tem mais esperança? O que foi isso? Se a gente olha até hoje, 2000 anos praticamente depois para Israel, a gente fala, bom, não estão voltando, né? A gente não está vendo um grande sinal de que a nação está voltando para Deus e aceitando Jesus como Messias. A gente não vê que eles estão se levantando novamente. Então, nem parece um tropeço que eles tiveram e vão conseguir se levantar de novo. Parece mais uma queda para ficar prostrado e nunca mais se levantar. Mas Paulo vai nos explicar o que Deus ainda vai fazer. E isso a gente vai trazer para a nossa situação, para a nossa vida cristã também. Porque nós podemos tropeçar e cair, né? Quem já tem mais idade sabe que o mundo dá voltas, a vida dá voltas, acontecem coisas inesperadas na nossa vida que a gente não planejou, que a gente não quis, que a gente tem que lidar de alguma forma. E acontece, inclusive, que às vezes a gente, por várias razões e motivos, se encontra, de repente, distante de Deus. Seja algum pecado que a gente está cometendo, seja as mentiras de Satanás que vêm e você acaba comprando aquilo, sejam as circunstâncias que a gente está vivendo que nos deixam afastados do Senhor, nos deixam mais frios, talvez a própria frieza do nosso coração, o amor que está se esfriando por causa da injustiça que a gente vê no mundo, tantas coisas acontecendo. E pode ser que a gente, de repente, se encontra distante do Senhor. E você acaba tropeçando e caindo. E você se pergunta, e agora? Né? Estou meio assim como Israel, será que eu vou me levantar de novo? E você tem duas opções. O braço de Jesus está aí, né? Ou você pega o braço forte de Jesus e é levantado de novo, ou você fica caído. Você fica sem esperança, talvez até sem vontade de se levantar novamente. E nesse momento a gente sabe que pode acontecer muita coisa, né? Você pode se sentir sozinho, você pode se sentir abandonado, rejeitado, como Israel parecia estar, sem esperança, mas tudo volta e vai depender se você tem fé nas promessas de Deus. Porque assim como Israel recebeu muitas promessas, né, para o seu futuro, nós recebemos também promessas maravilhosas. Vamos ver então, a partir do versículo 1, como Paulo fala sobre essa aparente rejeição do povo de Deus. Capítulo 11, versículos de 1 a 4.
Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os seus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou. E agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, nós entendemos a partir do capítulo 10, como a gente tem estudado, que Israel não tem desculpa, por rejeitar o Messias. E Deus acabou se revelando aos gentios. Diante de tudo isso, será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus acabou com Israel? Historicamente, existe uma teologia que se chama teologia da substituição. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa teoria que diz o seguinte, que Israel foi escolhido, história como povo de Deus, só que agora Deus acabou com Israel, não é mais o seu povo, porque rejeitaram o Messias. Quem entrou no lugar de Israel é a igreja. Então a igreja herdou todas as promessas que Deus um dia deu para Israel. Então vamos pegar todo o Antigo Testamento e tudo agora é para nós, a igreja. Todas as promessas para o futuro glorioso que Israel vai ter, não, Israel não é mais povo de Deus, agora tudo é para a igreja. Existem pessoas que tentam interpretar a Bíblia dessa forma. E vai dar um grande nó, principalmente quando a gente fala da escatologia, das coisas futuras. E essa teologia da substituição pode causar muita confusão. O que Paulo falaria? Deus rejeitou o seu povo, a igreja substituiu Israel? De maneira nenhuma, ele fala. Romanos 11 é muito, muito claro. Israel e a igreja são coisas distintas. Deus não rejeitou o seu povo. Deus ainda tem o seu povo Israel. Embora hoje ele não tenha se voltado com toda a atenção para os judeus e está trabalhando através da igreja, eles não são mais algo, Deus não quer mais. Deus não acabou com eles. Deus ainda tem um grande plano para o seu povo. Exemplo 1 de 2 exemplos que Paulo dá porque a nação não é rejeitada. Os israelitas não foram rejeitados. Primeiro exemplo, Paulo. Ele fala, alô, eu estou aqui, eu sou um israelita, sou um judeu, eu fui salvo. Eu sou um exemplo de que não pode dizer que Deus rejeitou todo o seu povo. Embora a nação tenha rejeitado o Messias, eu estou aqui. Sou um israelita legítimo, eu venho de Abraão. Pelo menos tem uma pessoa que Deus salvou que é israelita. Então é suficiente uma pessoa para provar que Deus não rejeitou todos os israelitas. Quando um indivíduo quer, é suficiente. Porque Deus está de braços estendidos. Se um quer, ele vai fazer o que ele sempre quis fazer, que é salvar aquela pessoa. Ele espera uma pessoa querer. Isso é um princípio, que Deus basta ter uma pessoa para mostrar o que Ele quer, o seu coração, os seus planos. Basta uma pessoa ter o coração certo. Em 2 Crônicas 16, versículo 9, diz assim, a primeira parte desse versículo, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Imagina os olhos de Deus escaneando o tempo todo a terra para encontrar o quê? Multidões que se voltam para Ele. Se tiver, glória a Deus. Não, mas Ele procura uma pessoa que tem o coração totalmente voltado para Ele, que vive de forma intensa para o Senhor, que fala, Deus, Tu tens o meu coração, eu sou inteiramente Teu. E você, nós podemos ser essas pessoas. Quando o grande evangelista D.L. Moody
viu e leu essa passagem, ele falou, eu quero ser essa pessoa. E quem lembra da história, ele foi grandemente usado, né? Esse sapateiro que não tinha, né, ali nenhuma capacidade, por assim dizer, falava errado e tudo mais, mas foi usado grandemente para evangelizar muitas e muitas pessoas. Porque ele falou, eu quero ser essa pessoa. E uma pessoa só que Deus precisa para mostrar tudo que ele sempre quis fazer. Aqui diz, na NVI, para fortalecer. Mas outra versão diz para se mostrar forte para com aqueles que têm o coração totalmente voltado para ele. Ele precisa de uma pessoa com o coração totalmente entregue. E aí ele se mostra forte em favor dessa pessoa. Ele mostra tudo que ele pode fazer através de uma pessoa humilde e entregue. Essa pessoa, uma pessoa só, se torna o troféu da graça do Senhor. E Paulo, a gente sabe que foi esse grande exemplo, né, de um troféu da graça de Deus. Porque a gente sabe que ele era antes, né? Ele era perseguidor da igreja. Ele tinha grande zelo pelas coisas erradas, né, com grande violência, com raiva mesmo, ia atrás dos cristãos da igreja primitiva. E ele fala dessa graça. Em 1 Timóteo 1, versículo 16, ele fala, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Claro que ele sempre ficou maravilhado com tamanha graça e misericórdia. E a gente olha para a nossa vida, não precisava matar alguém, né? Mas cada um tem o seu testemunho e a gente fala, que graça o Senhor mostrou para mim. Mas mais ainda para Paulo, ele falou, é tão grande que eu me tornei um padrão para ser seguido, um exemplo. Mas para quem exatamente? Claramente é para todos, né? Para todos os gentios que ele também alcançou, para todos nós, porque a gente vê uma vida que se transformou de água para o vinho. E a nossa vida foi assim, mesmo que antigamente não tenha sido, né, exteriormente tão radicalmente contra Deus, nós éramos inimigos de Deus. Né? Porém, se a gente olha a história da conversão de Paulo, a gente vai ver que é um exemplo nem tanto para nós gentios, mas muito mais para Israel e como eles vão ser salvos. 3 vezes, Lucas, no livro de Atos, ele fala como foi a conversão de Paulo. Né? E a gente vê os detalhes ali e a gente não vê tanta semelhança com a nossa forma de conversão. Né? Ele viu Jesus em sua glória, ele ouviu uma voz audível, ele ali caiu no chão, ficou cego. E se a gente vê como Israel vai ser salva, a gente vê que Paulo é muito mais um exemplo daquilo que ainda vai acontecer. Como Jesus vai se revelar a Israel quando eles vão abrir os olhos e ver ele de fato é o Messias. Isso vai acontecer ainda quando Jesus voltar para a terra para estabelecer o seu reino. A Bíblia fala, ele vai pisar ali no Monte das Oliveiras e todo Israel vai ver como ele é. Zacarias, o profeta, nos fala como que vai ser. No capítulo 12, versículo 10 de Zacarias diz, olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Haverá um momento em que Israel, como nação, vai entender o que nós fizemos. Esse homem que foi traspassado ali na cruz, né? Que nós, né, através dos romanos e todo mundo culpado ali, mas foi para a cruz. Esse é o nosso Messias. Eles vão abrir os olhos, né? Toda a cegueira vai sumir. Eles vão reconhecer Jesus como Messias, vão recebê-lo como Salvador. E vai ter uma grande restauração, do qual a gente já vai falar daqui a pouco também. Mas Paulo deixa bem claro, gente, Deus não mudou de ideia no meio do caminho.
Ele fala, o povo que ele conheceu e escolheu antemão, ele não rejeitou agora no meio do caminho. Deus não é alguém na nossa vida também que muda de ideia assim de um dia para o outro. A Bíblia nos afirma que Deus é constante, é fiel. Números 23, versículo 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se ele deu uma promessa, ele vai cumprir essa promessa. Se ele falou, ele vai fazer. Ele não é como nós que somos inconstantes, né, nas nossas decisões. Vai vir o ano novo, você pode fazer várias resoluções, vou ler a Bíblia em um ano e tudo mais. E alguns meses depois você já falhou, né? A gente deseja fazer coisas boas e é bom ter, sim, né, o desejo e o planejamento, mas só Deus vai cumprir o que Ele falou. Desde todos os acontecimentos no Antigo Testamento, embora sendo difíceis muitas vezes, e às vezes até momentos em que você achava, esse é o fim da nação de Israel, não vai ter mais ninguém. Deus foi fiel. Inclusive, e esse é o segundo exemplo que Paulo dá, Elias. Na vida de Elias, naquele momento foi assim, parecia ser o fim. Pelo menos para Elias, parecia, já era. Mas não foi. Esse grande profeta também é um exemplo daquilo que Deus ainda vai fazer. O que a gente encontra ali na história dele? Vocês lembram, né? Lá no Monte Carmel, aquela junção ali de tantos profetas falsos e a grande vitória que ele teve no capítulo 18 de 1 Reis, né? A grande vitória, uma vez por todas, ficou claro quem é Deus, quem é o verdadeiro Senhor, o único Senhor. E triste ao mesmo tempo de ver que o povo, embora tenha feito aquela profissão, né? Sim, nós queremos seguir o Senhor. Posteriormente, eles não seguiram o Senhor daquela forma, né? Mas naquele momento foi uma grande vitória para a nação de Israel, para Elias principalmente. Mas logo em seguida a gente lê que a rainha má, Jezabel, né, falou, eu quero a cabeça desse profeta. E o que ele faz? Fica com medo, foge, cai em uma depressão profunda. Antes ele tinha 850 profetas falsos e agora uma mulher doida e ele pira. E fala, deixa correr, estou fora, né? O que aconteceu? Isso nos mostra que às vezes, depois de grandes vitórias ou avanços na nossa vida espiritual, acontece uma coisinha que não faz nem sentido e a gente quase cai num buraco, né? Tem um tropeço. E como a gente vai ficar? Vai conseguir se levantar de novo? Elias ficou nessa. Qual foi a queixa de Elias que nós lemos aqui? Estou sozinho, né? É seu fim, não tem mais ninguém. Se a gente olha exatamente o que ele falou, no versículo 3, a gente pode destacar 4 coisas que passaram na cabeça dele. Senhor, mataram os teus profetas. Eu olho ao meu redor, não tem mais testemunho fiel de alguém que conhece o Senhor, né? Eu não vejo, hoje em dia, né, a igreja se levantando por aquilo que realmente importa. Cadê os fiéis da terra? E aí ele fala, derrubaram os teus altares. Eu olho ao redor, eu não vejo mais nenhum traço da verdadeira religião, né? Eu não vejo mais pontos de encontro onde pessoas realmente adoram o Senhor. Cadê? Os altares foram derrubados. E aí ele fala, bom, sou o único que sobrou. E como a gente fala, uma andorinha não faz verão, quem sou eu para mudar alguma coisa? Sou o único e mais ainda, e agora estão procurando matar-me. O meu fim já está chegando, os meus dias já estão contados. Eu não vou conseguir fazer mais nada. Senhor, esse de fato é o fim, porque quando eu me for, não vai ter mais testemunho de quem tu és aqui na terra, ou no mundo inteiro. Então todos os planos falharam. Logo, logo vai ser tudo extinguido. E a gente pode, às vezes, cair nesse pensamento. A gente pode cair no buraco. Talvez depois de um grande evento na nossa vida, algo grandioso que aconteceu, uma
uma vitória, e a gente cai no buraco, fica desanimado, fica sem esperança, fica se questionando e não vê mais a esperança que Deus tem para nós. Paulo poderia ter falado a mesma coisa, mas não falou. Porém, em algumas vezes a gente sabe que ele se sentiu de fato assim. Eu não sei como que eu vou ir para frente daqui. Em Corinto, por exemplo, ele passou por um momento em que ele falou: estou com medo, não sei o que vai acontecer, eu acho que eu estou sozinho. E aí Deus falou com ele, assim como falou com Elias também. Em Atos 18, versículos 9 e 10, diz que certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Não importa como você interpreta essa muita gente, aqueles que Deus iria salvar ainda, ou que de fato já estavam salvos e já conheciam o Senhor, você não está sozinho. Essa foi a resposta para Paulo, de qualquer forma. Mas ele se sentiu sozinho. Vamos dar um forward aí, né? Mais para frente, século IV, na história da igreja, tinha o bispo de Alexandria, Atanásio. E ele, coitado, sofreu muito, porque ele viveu numa época que uma heresia estava passando por todas as igrejas de que Jesus não era Deus. Ário, um cara também muito famoso, estava espalhando essa heresia. E Atanásio se levantou de uma forma que está cravado na história a frase Atanásio contra o mundo, porque parecia que ele estava sozinho, lutando pela verdade. Parecia que ele era o único ali falando: não, a Bíblia não diz isso. Imagina hoje as testemunhas de Jeová entrando em todas as igrejas e fazendo a cabeça: não, Jesus é um Deus, mas não é Deus, o Senhor Jeová. E você é o único pastor que sobra ali, fala: não, vamos fazer um concílio, vamos fazer, não sei, vamos ali visitar todo mundo. Atanásio contra o mundo. Mas ele foi fiel e ele prevaleceu. Até que, graças a Deus, né, as testemunhas de Jeová não são a igreja do Senhor, né? São uma seita que, né, tem a sua própria Bíblia, seus próprios conceitos, e a igreja do Senhor continua fiel à palavra de Deus. Qual foi a resposta divina para Elias? Vocês sabem, hein? Quanta gente sobrou na terra de Israel. Não foram 5, 10, 7 mil. Ele falou: ainda tem 7 mil profetas verdadeiros. Você não está sozinho. Não precisa chorar, lamentar dessa forma. Tem corações totalmente entregues a mim. Mas Elias não conhecia o nome de cada um, nem o endereço. Ele não fazia ideia de que tanta gente ainda estava ali, talvez escondida numa caverna, né? Talvez numa igreja subterrânea aí, né? Hoje em dia. Mas isso não mudou o fato que haviam tanta gente na terra de Israel. Não importa se Elias sabia ou não, Deus sabia o nome de cada um, Deus sabia onde estavam. E Deus sabe onde estão as pessoas que não dobraram os seus joelhos diante do mundo, que não estão vivendo conforme o padrão desse mundo, né? Que não se dobraram ainda os joelhos diante do sistema desse mundo e o politicamente correto e aceitar todo tipo que o mundo, né, fala que você tem que aceitar. Pessoas que não dão nem respostas simplistas para os questionamentos das pessoas que estão presas no sistema, que acabam não polarizando mais ainda do que o sistema já está fazendo, mas estão apontando para Jesus, estão focando no essencial, aquilo que Deus revelou nas suas Escrituras. E hoje nós podemos estar num momento assim, onde estão os fiéis da terra. A gente pode se sentir sozinho, não apenas quem está na liderança, nas igrejas, mas nós mesmos, no nosso trabalho. Cadê as pessoas que realmente são fiéis ao Senhor? Talvez na sua família. Cadê as pessoas que ainda têm o coração totalmente entregue a Deus? E o que a gente precisa fazer? Estender as nossas mãos
e procurar onde estão aqui nessa terra as pessoas fiéis, onde estão as fiéis da terra e nos estender em direção àquelas pessoas. Talvez você fazer um networking, né? As igrejas fazendo um networking de pessoas conectando que têm a mesma mente, o mesmo coração voltado para o reino. Mas tem pessoas que não dobraram os seus joelhos diante desse mundo. E a gente precisa saber quem são e vamos nos juntar, porque tem muito trabalho para fazer. Amém? Bom, qual é então a característica principal desse povo que não dobrou os seus joelhos, desse remanescente, dessa pequena parte que sobrou? Versículos 5 e 6. Assim, hoje, também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Então, nós temos uma pequena parte que é fiel. Uma pequena parte diante de tanta gente, né, que ainda existe, que não dobrou os joelhos diante dos Baals, né, dessa época. E qual é a característica principal dessa gente? Será que é o zelo pela obra? Será que são as obras em si? Será que é a fidelidade de cada um? E tudo isso é importante, mas o essencial, Deus fala, é a graça. Esses são os escolhidos pela graça. E qual é a graça? A graça significa que não tem nada em nós, não é o motivo que a gente pode apresentar, não tem nenhuma razão em nós, nada que a gente possa fazer, mas nós fomos escolhidos por Deus, pela sua graça. Quer dizer, o porquê de nos escolher está em Deus, não está em nós. E se nós, como remanescente, cair talvez na tentação de pensar, será que tem alguma coisa que eu possa fazer para que Deus me ame mais? Eu já estou confiando nas minhas obras e não na graça. Não é mais graça, porque graça e obras excluem-se mutuamente. Se eu penso ainda que eu posso fazer alguma coisa talvez para que Deus fique mais satisfeito com a minha vida, eu fui para as obras e saí da graça. Nós fomos escolhidos pela graça. Nós somos esse pequeno remanescente hoje, né? Porque não somos muitos. Não fisicamente aqui, né, em Santos, mas no mundo inteiro. Não são muitos em comparação com hoje já 8 bilhões de pessoas, né, que ainda creem fielmente nas Escrituras e que Jesus é o Messias. Então, e essa grande parte, como que está? E a gente, claro, foca em Israel. Versículos de 7 a 10. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram? Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Endureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Palavras duras, né? Para essa maioria que ficou como? Cega, endurecida. Eles estão cegos, inclusive hoje, por quê? Porque naquela época, até hoje, eles esperavam um Messias diferente. Não esperavam um Messias sofredor em que precisa apenas crer. É tão fácil, é apenas crer. Mas os judeus e muitos outros, claro, pensam que através das obras eles conseguem construir alguma coisa para chegar no céu. E quando, isso é bem forte, quando você descarta uma possibilidade no seu coração antes de você ver e ouvir, é quase 100% de quando chega aquela possibilidade, você não tem ouvidos para ouvir, você não vai ter olhos para ver, porque você já determinou no seu coração que não pode ser. Isso que aconteceu com Israel e que está acontecendo. Quando Jesus veio, eles já tinham determinado no coração, não pode ser, esse não é o Messias, impossível.
Olha do jeito como ele veio, do jeito como ele morreu, não é o Messias. Quando estava na frente deles, os olhos não viram, os ouvidos não conseguiram ver. Foi uma forma de endurecimento que o próprio Faraó experimentou, e a gente já falou sobre isso, né? O Faraó experimentou todas aquelas pragas, mas ao invés de ceder, ele foi endurecendo o seu coração. E chegou um momento em que Deus entrou e falou, tá bom, eu vou estar confirmando essa decisão no seu coração. Israel começou a resistir à verdade e Deus falou, tudo bem, eu vou simplesmente confirmar essa escolha que vocês fizeram. Eles continuam resistindo à verdade. Qual lição para nós? No momento em que a gente ouve a verdade de Deus, a gente precisa responder imediatamente. Quando você ouve algo num culto, numa palavra que você ouve através do estudo da sua palavra em casa, da leitura, se Deus fala algo com você, aplica imediatamente, faça imediatamente, responda imediatamente, porque quanto mais a gente protelar, mais insensível a gente fica. Israel é o maior exemplo para isso. Quanto mais a gente esperar e procrastinar, pior. Até que eles receberam um espírito de atordoamento, que é isso? Um espírito de sono, de letargia. E às vezes a gente não pode se perguntar, esse espírito não veio sobre a igreja de alguma forma, né? Não que Deus mandou, mas eles mesmos escolheram, né? A igreja mesmo está escolhendo esse tipo de espírito sobre eles. Uma letargia, um foco nas coisas materiais que são tão passageiras, ao invés de focar nas coisas espirituais e priorizar as coisas espirituais na vida particular, lá em casa, quando você se tranca todos os dias da semana. Até que um ponto em que todos os nossos sensos podem ficar dormentes, espiritualmente falando. E Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:6, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Estamos vivendo nos últimos dias para ficarmos atentos, sóbrios, não dormindo num sentido de, tudo bem, deixa rolar, depois eu vou ficar mais sério com o Senhor, um dia eu vou aplicar isso na minha vida. Se você sabe o que Deus deseja, Deus já te revelou, faça hoje, faça agora. Porque fica pior ainda, Davi no Salmo 69, que Paulo cita aqui, ele fala algo terrível. É um salmo messiânico, inclusive, que fala do Messias. É aquilo que acontece com quem rejeita e resiste ao Messias. A própria mesa vai se tornar uma armadilha. A mesa representava o quê? As bênçãos que eles receberam, todas as bênçãos espirituais. Todos aqueles rituais e práticas cerimoniais que todas apontavam para Jesus, o Messias, se tornaram uma armadilha, se tornaram um substituto do verdadeiro, porque eles se apoiaram naquelas coisas que faziam, não no verdadeiro relacionamento com o Senhor. Isso não acontece na igreja também? Na igreja, da mesma forma, as pessoas se apoiam na frequência da igreja, mas eu estou indo para a igreja. Como um cantor que eu gosto muito, Keith Green, falou, se você vai para o McDonald's, você também não se torna um hambúrguer, né? Só pelo fato que você vai para um lugar, não é que você é assim. Ou então, a Santa Ceia que a gente vai tomar. Isso não te torna um cristão. Isso simplesmente reflete que você entende o sacrifício de Jesus, o que Ele fez por você. Bom, Israel está cego, está endurecido sim, mas rejeitado não. Vamos continuar, versículos de 11 a 15. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles,
Veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma posso provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Eles tropeçaram e caíram, mas como foi essa queda? Será que Israel caiu para ficar prostrado? Será que Deus então agora deu as costas e falou, tá bom, fiquem aí? Será que Deus permitiu que o seu povo tropeçasse para ficar caído? E agora rejeitado por Deus? E agora escolheu só a igreja para ser o seu povo? E não tem mais mão estendida para levantar eles novamente? Será que é desse jeito que Deus trata o seu povo? Será que é desse jeito que Deus trata a gente? Quando alguém cai, Ele fala, tá bom, tropeçou, caiu, é o seu problema, ainda dá um empurrão para ficar prostrado mesmo. Alguns seres humanos fariam isso, né? Mas Paulo fala, de maneira nenhuma. Você não conhece o Senhor? Você não sabe o caráter de Deus? Você não sabe qual o seu coração? E ele fala, em primeiro lugar, Deus é todo-poderoso e sábio. Ele tem propósitos eternos, planos eternos dos quais a gente nem sonha, né? Tem coisa que Ele faz que a gente nem entende. Primeiro, o que aconteceu por causa da rejeição de Israel? E ele fala, a salvação veio aos gentios. Isso, de certa forma, precisava acontecer para que os gentios pudessem receber as riquezas do Senhor. E Paulo foi assim, não foi? Ele sempre foi nas cidades falando, agora vou primeiro aos judeus, primeiro aos meus compatriotas, vou na sinagoga. Mas geralmente o que aconteceu, ele foi expulso, né, da sinagoga. Aí ele falou, tá bom, eu não vou parar de pregar, vou aos gentios. E o que aconteceu? Todos os gentios foram salvos? Não. Mas muito mais do que os próprios judeus, né? Várias pessoas que não tinham ideia nenhuma de quem era Jesus, né, Jerônimo, o que seja, entenderam quem era esse Jesus e abraçaram o Evangelho. E a gente sabe que Deus sempre quis alcançar o mundo inteiro, desde o Antigo Testamento. Sempre deixando claro que tem as ilhas, as nações que Ele quer alcançar. Claro que no Antigo Testamento o meio principal foi através daquela naçãozinha Israel, né? Hoje é através da sua igreja. Mas Deus sempre deixou claro, eu quero que todos sejam salvos. Inclusive Ele falava isso, né? Em várias parábolas. Talvez vocês se lembrem da parábola do grande banquete. Aqueles convidados não vieram. Aí o que a pessoa falou que fez a festa? Então vamos cancelar a festa. Não! Em Lucas 14 fala, vá rapidamente para as ruas, os becos da cidade e traga os pobres. Traga os aleijados, os cegos, os mancos. Quando encheram a casa, não, ainda tem espaço, tem mais espaço. O que a gente faz? Os servos perguntaram. Vão pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Não é só para os judeus. O plano sempre foi estender para o mundo inteiro e graças a Deus o Evangelho chegou até nós. Mas a casa ainda pode ficar mais cheia. Hoje nós estamos com o Evangelho, né, da paz, nossos pés levando para onde a gente for, para que essa casa fique cheia. Um propósito da rejeição de Israel foi feito, né? A salvação foi para os gentios. Porém, um outro propósito em salvar os gentios, ele fala aqui, foi o quê? Provocar ciúmes. O que isso quer dizer para nós? Que Deus nunca parou de pensar no seu povo Israel. Sim, Ele queria salvar os gentios, mas através deles, Ele queria sempre voltar para o povo de Israel. Ele sempre queria, através da salvação dos gentios, provocar o seu próprio povo para voltar para isso, para esse relacionamento com Ele. Paulo queria provocar ciúmes.
nos seus compatriotas, né? Hoje nós podemos dizer, nós queremos, mas que contato nós temos com um verdadeiro judeu, né? Pouquíssimo contato. Mas a gente pode se perguntar, se um judeu entrasse hoje na igreja, ele seria provocado a ciúmes? Ele veria o nosso relacionamento com o Senhor e falaria, essa é a fé do nosso pai Abraão, é isso que eu leio lá na Torá, no Antigo Testamento, é isso que eu quero. Ou ele seria apenas provocado e falar, nossa, esse daí não quero. Parece que não tem nada a ver com a fé histórica que nós vemos, né, desde o Antigo Testamento. E a gente pode incluir aqui que, infelizmente, como a igreja tem lidado com os judeus historicamente, muito errado, né? Se a gente vê a história, os cristãos têm mostrado ódio, preconceito, né, perseguição, matando os judeus, inclusive grandes nomes, né? Como Lutero também, certas coisas que ele escreveu, que infelizmente outros usaram para justificar a sua postura, como Hitler. Mas como nós devemos nos posicionar diante dos judeus, que são o povo de Deus? A gente deve amá-los, a gente deve querer o bem para esse povo, a gente deve fazer o bem. E ainda bem que existem ministérios evangélicos hoje que vão para Israel, né? E claro, tem as igrejas messiânicas para evangelizar os seus irmãos judeus, né? Mas tem muitas pessoas querendo fazer o bem para essa nação. E os judeus perguntam, mas por que você veio de lá longe, sei lá, para mostrar que você ama essa nação? E aí abre, né, essa oportunidade para falar do grande plano que Deus tem e testemunhando do Messias. Paulo também falou, eu quero que todos sejam salvos, mas eu sei que enquanto eu estou aqui não vai acontecer. Ele falou, eu vou fazer de tudo para talvez alguns sejam salvos. E essa é a ideia que a gente também tem que ter. Ele falou em 1 Coríntios 9, 20, e vou ler 22 também, ele falou, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Talvez Deus não nos use para alcançar os judeus, né? Mas quem está no seu alcance, para quem você pode se tornar tudo para talvez salvar alguns desses? Quem está aí para que você possa abrir mão dos seus direitos, né? Do seu orgulho, talvez da sua reputação, talvez para se abaixar, para estender a mão e ser a mão estendida do Senhor e talvez uma pessoa lá naquele meio seja salva. Mas é a gente que Deus escolheu. Que a gente tenha essa mentalidade de Paulo, que através da minha vida, talvez alguns sejam salvos. E que eu possa abrir mão de tudo que eu tenho para ser usado por Deus dessa forma. Paulo sabia que nos dias dele, né, provavelmente não ia acontecer essa grande restauração, mas ele já vislumbrou a plenitude. Ele fala, vai ter uma plenitude. Ainda vai ter a restauração do povo de Deus num dia e vai ser tão grandiosa. Porque lógico, é só comparar. Se o tropeço deles foi riqueza para o mundo, as riquezas de Cristo foram espalhadas para o mundo inteiro, né? Várias pessoas, milhares de pessoas e milhões de pessoas se reconciliaram com o Pai Celestial. Como vai ser a volta deles, né? O que vai ser a restauração deles? Se o tropeço já foi tão grandioso. E ele fala, vai ser maravilhoso, vai ser vida dentre os mortos. Vai ser algo inexplicável. E a gente pode até voltar para o Antigo Testamento e falar, bom, Ezequiel já falou sobre isso, né? Um vale de ossos secos, morte, né? Não espera mais nada. E aí veio o Espírito Santo e de repente chega vida para essa nação e se levanta um exército enorme, a restauração de Israel. Algo que ainda vai acontecer. Claro que a gente precisa parar aqui nesse momento e abrir parênteses e falar, será que
todo tropeço na minha vida Deus vai usar para salvar alguém? De maneira nenhuma, eu diria, né? Deus é tão maravilhoso e poderoso que Ele pode usar os nossos erros, os nossos tropeços também no seu grande plano. Mas nunca é uma boa ideia rejeitar o Messias, né? Nunca é uma boa ideia você ir contra os planos de Deus. Nunca vai ter um bom resultado. A nação de Israel fez parte desse plano de Deus, que a gente talvez nunca entenda por completo. Mas na nossa vida, como que o cristão fica quando ele tropeça? E a gente traz essa aplicação para a nossa vida hoje. Como Deus lida com os tropeços dos seus filhos hoje? Quando tropeça, Deus ainda vem e dá o golpe para ficar caído mesmo? Óbvio que não, porque Ele não fez isso com Israel. Um versículo que eu amo muito em Isaías 42, versículo 3, que fala do servo de Deus que não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Não precisa levantar a mão se um dia você já se sentiu assim. Um pavio fumegante está se apagando, né? Aquela vela no bolo, né? Mas sabe aquela vela? Parece que sempre fazem esse tipo de vela, que você assopra, apaga e acende de novo, né? É até legal quando você tem várias crianças que cada um já pode, né, apagar ali, não tem briga. Mas graças a Deus que o Espírito de Deus está dentro de nós. Você se sente como um pavio fumegante? Já está quase apagado. Ele não vai deixar apagar. Ele vai soprar nova vida. Aquele caniço rachado, um ventinho e quebrou. Não tem mais, não vai usar para mais nada. Já era. Mas Deus vai fazer de tudo para que não quebre totalmente. Esse é o coração de Deus. A Bíblia fala que o justo tropeça sim e cai, porque todo mundo é propenso, né, a tropeçar e cair. Mas em Provérbios 24:16 diz: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Aconteça o que acontecer, se o Senhor está ao seu lado, você não precisa ficar prostrado. Você não precisa ficar caído para sempre, porque não é o desejo de Deus. E isso dá uma esperança tão grande para quem está desviado no seu coração. Para quem já teve um relacionamento íntimo com o Senhor, mas hoje vive de um jeito como se nada disso tivesse acontecido um dia. E hoje essa pessoa vive como uma pessoa qualquer que nunca recebeu a salvação em Jesus. E a gente sabe que isso pode acontecer. E que talvez já tenha acontecido com a gente. Ou talvez esteja acontecendo. E a gente sente, o que você sente uma vez que você foi regenerado pelo Espírito, que a sua consciência está ficando cada vez mais cauterizada, que você está cada vez mais insensível às coisas do Espírito Santo, às coisas espirituais, que você aos poucos está se amoldando ao padrão e cedendo à pressão desse mundo. E por isso o mundo cristão está tão louco, né? As igrejas estão tão loucas que, seja politicamente, seja, sei lá, ideologicamente, tem gente de um lado, gente do outro lado na igreja. Como que pode, né? Onde está Jesus em tudo isso? Mas é uma pessoa cristã, só que ela deixou se amoldar ao padrão desse mundo. Toda a agenda que a gente vê, que está sendo empurrada, né, para todos os países, às vezes passa sem questionar, às vezes passa... A Bíblia fala algo a respeito, mas eu não vou me aprofundar num estudo de um gênero ou o que seja. Todo mundo pensa que é legal, parece que dá para conciliar com o meu entendimento de amor que eu tenho, e aí consegue viver assim. Mas onde está Jesus em tudo? Onde está a palavra em tudo isso? Mas as boas notícias são, quem estiver prostrado, quem estiver afastado do Senhor, não precisa ficar ali. Esse não é um lugar permanente para um cristão. Aliás, não deve ser nem lugar.
mas cada um pode ter a sua restauração. Você pode ter tropeçado, você pode ter se afastado de Deus por vários motivos, porém, como Israel, você não tem desculpa. O seu motivo pode ser uma grande justificativa na sua cabeça, mas diante de Deus não tem justificativa, não tem desculpa nenhuma. Mas existe uma restauração, porque Ele continua esperando cada um de braços abertos. Ele não está zangado com a pessoa que se afastou por alguma razão, mas continua amando. E fala, vem, volta aos meus braços, como Ele espera já há milênios para Israel, a sua nação, voltar aos seus braços. Ele fala, volta. O teu coração pode estar totalmente dedicado a mim. Se volte a mim de todo o coração. E você vai ter a sua própria experiência de vida dentre os mortos. E que a gente possa ter isso essa manhã, independente se a gente se sinta afastado de Deus ou não, porque a gente nunca está longe do Senhor, Ele está conosco sempre, mas que a gente possa ter essa experiência de ter a nossa vida renovada pelo Espírito Santo. E por isso nós vamos tomar a Santa Ceia nesse momento, vamos refletir na cruz de Jesus e o que Ele conquistou por nós. E vamos dar graças que nós entendemos quem o Messias é. Que embora a gente tenha rejeitado Ele por um tempo na nossa vida, hoje nós sabemos e abraçamos a verdade. Então eu quero orar e a gente vai passar o pão e o cálice e depois a gente vai orando mais uma vez, refletir e tomar junto o pão e o cálice. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua obra no mundo, Senhor. No Teu povo Israel, no Teu povo que é a igreja. Obrigado, Senhor, por nunca parar, por nunca rejeitar, por nunca afastar, Senhor, nenhum escolhido Teu. Obrigado, Senhor, que nós podemos nos achegar a Ti e saber que o Senhor não está de braços cruzados, zangado, mas está de braços abertos esperando por nós. Senhor, tira de nós toda a imagem distorcida de um pai que não nos deseja. Tira, Senhor, todas as mentiras de Satanás que tem se instalado, Senhor, na nossa mente, no nosso pensar. Repreenda, Senhor, todas as ciladas, todas as estratégias do inimigo, Senhor, de sutilmente entrar na nossa vida para nos deixar fracos, Senhor. Carnal, entregue ao fluxo desse mundo. Que a gente, Senhor, seja como um Elias, como um Atanásio, como um Paulo, Senhor, embora a gente se sinta sozinho e talvez até abandonado de certa forma, talvez sem esperança, lembrando que nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre tem um grande número de fiéis na terra. E que a gente possa estar com esses fiéis, que a gente esteja em comunhão, que a gente esteja procurando, Senhor, se aquecer na chama, Senhor, da Tua fogueira, do Espírito Santo, com outras pessoas. Venha, Senhor, sobre nós essa manhã, com essa chama renovada, com a alegria renovada, Senhor, da nossa salvação, com, Senhor, o desejo de que nós possamos ser essa talvez única pessoa que está totalmente entregue a Ti. E que a gente vê o braço forte do Senhor se movendo em nosso favor, fazendo milagres, fazendo o impossível, Senhor, fazendo aquilo que a gente tanto clama e ora, Senhor, mas não vê possibilidade. Mas em que em nossos tempos, Senhor, aconteça. Que em nossos tempos, Senhor, nós sejamos avivados, a Tua igreja seja avivada, Senhor, o mundo seja despertada, um despertar espiritual. É isso que nós clamamos, Senhor. Obrigado que Tu és o Senhor, único e verdadeiro e maravilhoso, o Deus de toda graça e compaixão. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém.